trocar a presença. Shalom, a paz do Senhor, ou a paz de Deus. Que bom que você está aqui. Hoje eu trouxe até a minha Bíblia sem capa. E se você me permitir, eu não quero entregar algo meu, porque eu vou falar para você, eu não tenho nada, nada mesmo. Feche seus olhos por um pouquinho. Deus, eu paro neste momento todas as distrações. Eu paraliso toda a força do inimigo contra a minha vida, contra a história, contra qualquer coisa que tem vindo ao coração dessa pessoa que aqui está. Se ela procura uma resposta da sua parte, que não seja apenas uma resposta do que ela precisa, mas seja um direcionamento eterno, a qual desde antes da fundação o Senhor já tem, por que não, predestinado as nossas vidas nos dias de hoje. Eu peço que sobre a dimensão do mundo espiritual, toda corrente caia por terra, toda mente cativa caia por terra. Se está tendo live e essa pessoa que está na live, ela possa receber essa libertação no teu nome. Eu venho neste lugar, neste ambiente, como um filho, como aquele que recebe a graça também, como aquele que tem o ressignificado pela graça do Senhor, como aquele que tem o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor sabe por quê. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje eu cumpro aquilo que o Senhor tem me direcionado. Hoje eu inicio a cumprir a tua comissão, a sua palavra, seja através das nossas bocas, dos nossos lábios, das nossas atitudes, seja para louvor e glória do teu nome. Que essa graça que tem escrevido a nossa história, nesta noite possa ser um marco das nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Licença, Espírito Santo. Eu peço que o Senhor venha falar, a sua palavra possa ser ministrada. Romanos capítulo 5, verso 19 ao 21. Romanos capítulo 5, verso 19 ao 21. Você que está com a sua Bíblia, está no seu celular, colocaram lá também, ó, que bacana. Alisson, Nanda, Greg, Diego, obrigado. Obrigado por tanger a presença de Deus através dos ministrados esses louvores. Romanos capítulo 5, verso 19 ao 21. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Fala assim comigo: eu sou um pecador. Senhor Jesus, repita: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Assim, pela obediência de um, muitos serão justos. Verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Fala assim, repita comigo: complicou. Fala, complicou. Repita comigo: complicou. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: complicou para nós, hein? Mas onde o pecado abundou, superabundou. Olha para essa pessoa do seu lado assim: graças a Deus. Verso 21. Para que assim
vírgula, para que, vírgula, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. O pecado ele tem um tempo de reinado, e até quando? Até a morte. A graça ela tem um tempo, não tempo, ela é contra o tempo, ela é eterna. Então a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. O pecado tem um tempo, a graça é eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: graças a Deus, graças a Deus. O que nos falta? Onde estamos errando o caminho? A circunstância quer nos parar, quer nos deixar longe de Deus. Qual que é a sua régua de adoração? Aonde que de fato eu devo adorar? Como eu devo adorar? Como eu devo me achegar a Deus? Qual é o seu limite, o nosso limite de servir? Até onde eu posso servir? Até onde eu posso há um limite aonde eu posso me entregar a Deus? Aonde Deus errou? Aonde Deus falhou? Nós não podemos pegar essas perguntas diante dessa maravilhosa graça, não hiper mega power graça, mas essa maravilhosa graça, sabe, e reverenciar a Deus as nossas falhas, jogar em Deus a culpa dos nossos erros, das nossas falhas. Sendo o Senhor de tudo, por que não agimos conforme a vontade de Deus? Se Deus ele é Senhor sobre tudo, por que não agimos segundo a sua vontade? Uma pergunta. Se nós recebemos essa graça, por que não nos comportamos como essa graça devemos comportar? Pastor Felipe, o que é essa graça? É o favor que não merecíamos, mas recebemos. Pastor, mas Felipe, qual é esse favor? É de ter acesso ao coração de Deus, é de poder receber da parte de Deus a intimidade, como esse louvor, né? Voltarmos ao início, é onde o jardim estava fechado e Deus, pela morte do seu filho, ao morrer naquela cruz, reconciliou Deus com o homem, e agora nós temos acesso novamente ao jardim. E esse jardim, Jonathan, é a presença, é podermos termos a mesma presença que Adão e Eva desfrutavam naquele lugar. É sentir de fato a vida com Deus como Adão e Eva. Então, se recebemos essa graça, por que não agimos como tal? O que no seu ou no meu ponto de vista Deus falhou? Aonde Jesus deixou de ser o maior interesse ou a maior graça nas nossas vidas? Na verdade não é Deus, a verdade é que tudo isso precisa ser direcionado a nós. Todas essas perguntas temos uma resposta, e é por causa do nosso orgulho que perdemos, é por causa das nossas falhas que perdemos. Eu e você faltamos em Deus, eu e você erramos o caminho. A circunstância, ela quer nos reprimir a viver a vontade de Deus. A circunstância, elas querem nos afastar de Deus. Na verdade, as nossas dores, ela tem nos expelido da presença de Deus. Calma lá que nós estamos apenas começando. Não existe uma régua, existe escolher o que é certo e o que é o errado. E falar desta graça é você sendo pecador, Greg, Deus te dá a oportunidade de viver essa graça.
Não existe uma régua onde Deus é aqui que você precisa. Na verdade não, a verdade é ao contrário. Você não é merecedor e por isso que você recebe a graça. É por isso que recebemos o plano da salvação. Jesus não salvou ou não salva ainda hoje, continua salvando a humanidade, porque chegamos a um estado de varões perfeitos. Na verdade Jesus, ele vai lá no seu lamaçal, no nosso lamaçal de pecado, e Ele vai te abraçar, Ele vai te tirar da confusão, Ele vai falar assim: eu estou com você, você errou, peraí. Então eu quero te dizer nessa noite que o plano da salvação não foi por mim e por você, porque Ele nos amou, porque Ele se interessou, porque Ele de fato deixou a sua glória, Ele despojou da sua glória, se tornou como homem. O verbo se fez carne, e se fazendo carne habitou em nosso meio. Então não foi por você, mas foi através do amor dele que Ele nos aceitou novamente. Nunca foi por mim e por você, foi por Ele. Porque esse amor, se fosse por mim e por você, olha para essa pessoa do seu lado, está complicado. Porque a Bíblia é muito clara que Ele não prometeu a um homem, Ele prometeu a si mesmo: eu vou amar, porque eu prometo a mim mesmo. Porque não existia na terra alguém que Deus falasse assim: eu vou amar, ô Felipe, eu vou amar a humanidade porque você é bom. Não, Ele olha para a sua glória, para a sua eternidade: eu vou amar porque eu os amo. Prometeu a si mesmo em nos amar e nos salvar, então é por causa dele. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: essa graça te salva. Não existe régua, existe escolher o que é errado, escolher o pecado, o que é certo. Não queremos a cultura dos céus, adotamos a inimizade contra Deus. Atitudes, na fala, no gesto. Tiago capítulo 4, verso 4: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Olha isso, eu quero que você pare e veja. Deus reconciliou o homem. Jesus reconciliou Deus com o homem. E contra quem Ele reconciliou? Contra a nossa inimizade, a nosso próprio pacto que fazemos com o mundo. Sendo inimigos de Deus, não podemos, se tornamos amigos do mundo, se tornamos... Olha essa graça, ela falou: peraí, eu vou continuar amando. Falando dessa graça, há um ponto que eu preciso falar: conhecemos Deus, mas não queremos viver para Ele. Essa graça é conhecer Ele, essa graça é se aproximar dEle. E essa palavra não é minha, mas Romanos 1, verso 21. Portanto, conhecendo a Deus, quem conhece a Deus aqui? Você busca? Não glorificamos como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos. Os meus discursos, que raiva dos meus discursos, que ódio dos meus discursos. Desfaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Afastamos de Deus por causa dos nossos discursos, porque não reconhecemos a sua graça. Porque nós podemos falar com boca, mas com atitudes não. Com atitudes erramos. Mas eu quero te dizer, Ele venceu a inimizade do mundo, Ele venceu a vergonha, Ele venceu o pecado. E essa graça nos toma novamente e nos coloca a um ponto de ressignificado, a um ponto eu dizer: eu lavo, eu te limpo. Mas ei, obedeça. O primeiro ponto para falarmos um pouco mais dessa graça é: somos justificados pela fé. E somente isso nos traz paz com Deus. No verso 1 ao verso 3 desse Romanos do capítulo 5, diz assim, Romanos 5 verso 1: sendo sido, pois, justificados pela fé. É pela opinião de alguém? É pela opinião do homem?
É pela opinião da sua circunstância, é pela opinião do que você viveu, é pela opinião da sua história, é pela opinião dos seus dias. Não, mas justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é isso, pastor? Repita comigo: graça. Fala comigo: graça por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a fé é o que nos conecta a esta graça, então é a fé que nos conecta a esta graça. Efésios, vamos para a Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 1, 8, porque se eu der a minha opinião, eu saio desse lugar, porque eu não tenho o que entregar. Mas Efésios 2, verso 1 e 8, ao 8: e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecado. Olha para essa pessoa e fala: você estava morto. Olha para essa pessoa: você estava ofendendo a Deus, você estava ferindo a Deus, mas mesmo assim, Diegão, vos vivificou. Felipe, você errou. Felipe, você não está certo. Felipe, você está em pecado. Mas ele, mesmo assim, ele nos vivificou. Felipe, você errou o alvo, mas mesmo assim ele nos vivificou. O que é isso? Vamos trazer para agora? Trouxe ânimo, trouxe uma alegria nova, trouxe um cântico novo, trouxe uma visão de vida nova, trouxe uma aliança nova, trouxe roupas novas, trouxe essa graça, trouxe a oportunidade de participar da mesa. Ei, ele vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Ele te deu vida, ele nos deu vida. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora nos opera no filho das desobediências. Então, no verso 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos, olha, por natureza, filhos da ira. Meu Deus, mas como outros também. Mas Deus, olha isso, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito com que nos amou. Ele nos amou muito, ele não amou pouco. Ele falou: eu amei muito, agora eu vou amar mais. Não, eu amei mais, agora mais. Não, Deus, não dá, não tem mais. Deus, eu estou no lamaçal, não tem mais o amor dele, tem mais, ele se amou mais. Essa graça sempre vai haver mais. É inesgotável esse amor por nós, por você. É inesgotável o amor pelo pecador. Ele quer resgatar o pecador. Essa graça entra no lugar onde o sacerdote, onde devia salvar aquele que estava caído. Essa graça entra onde um pastor não pode entrar. Essa graça vai aonde um levita não pode ir. Essa graça derrama um bálsamo aonde o homem não pode proporcionar. Essa graça, verso 5: estando nós ainda mortos. Aí ele traz novamente que estávamos mortos. Ele quer deixar claro, a palavra deixa muito, nós estávamos, não tinha como, não tinha saída, não tinha para onde ir, estávamos mortos, estávamos como perdidos, filhos, a natureza era na natureza caída, a ira estava proposta, a ira é o que batia aos nossos olhos, era um inferno. Mas ele muito nos amou. Verso 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos, olha isso, ainda te mostraram, pastor, eu fui recebido por esta graça, eu fui alcançado por essa graça, mas assim, eu tenho ainda te mostrar que há de vir. Pastor, eu vou receber um carro, eu vou receber uma casa. Não, você vai encontrar com Ele nos lugares celestiais, você vai sentar à direita dEle, você vai sentar à mesa e cear a grande ceia. Não é sobre o seu futuro aqui, e eu vou te dizer, seu futuro vai ser lindo, vai ser maravilhoso, cheio da presença, vai ter dificuldades, vai ter adversidade, mas o futuro vindouro é sentar ao lado do Cordeiro Pascual, a qual morreu por mim, a qual só tinha ofensa, só tinha morte, mas Ele nos vivificou.
Verso 7 novamente: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. É a fé. A fé é o canal, a fé é o meio, a fé é o conhecimento para entendermos essa graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Abundante, essa palavra me chamou muita atenção, eu até coloquei aqui para apontar: abundante riqueza da sua graça. É que vai acontecer, e essa palavra ela está toda em minúscula, ela fala sobre a nossa vida terrena. Ela diz que viveremos essa abundante riqueza, sabe? Você descobrirá dias melhores a meio aos dias difíceis. Essa graça te proporcionará entre a sua dor, entre as suas dificuldades, que você pode olhar um propósito, que você pode ver o propósito. Mas ei, essa graça não fala sobre o adultério, essa graça não fala sobre a traição, essa graça não fala sobre a falta de perdão, não. Essa graça fala de amor, essa graça fala: continue sendo fiel. Errou, sabe, seja fiel. Falhou, arrependa-se, volta. Essa graça fala de ressignificado, essa graça fala de viver uma vida mesmo estando em ofensa e pecado. Ela fala: se arrependa, muda e viva a minha graça, porque existe uma abundância, existe algo que eu quero te deixar, eu quero te entregar, e ainda nessa terra mais há de vir algo vindouro, e você se assentará ao meu lado. Ei, apenas seja fiel até o fim, porque essa graça te proporcionará vida. Fé exigirá de nós novas realidades para nossas vidas, um choque entre o que é mentira e o que é verdade do reino. Choque. 1 Pedro, verso 1, verso 7. Como assim um choque? Porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, e que se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus, sempre aponta para Ele, sempre vai apontar para Ele. A fé, essa fé, ela é provada. Ei, será provados. Essa revelação está em Jesus. Como assim, pastor? Olha a vida de Cristo. Ele padeceu, ele sofreu, ele foi homem de dores, ele foi homem que trabalhou. Vamos caminhando para o final. Ele foi homem que de fato sofreu, mas ele precisou entender, ele precisou passar. Então Jesus é o nosso exemplo de, mesmo estando tudo errado: Deus, passe de mim esse cálice. Ele fala assim: não, mas seja feita a tua vontade. Isso é a fé, é o conhecimento. 2 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 13. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, olha isso, verso 2: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia em homens fiéis, que sejam idôneos, que também ensinaram os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios. Não, se você está caminhando diante do propósito dessa graça e você está militando, você não pode estar embaraçado, a sua mente não pode ter dúvidas. Não, eu posso te dizer algo diante de Deus: a sua mente não pode estar em dúvidas daquilo que Deus te entregou, daquilo que Deus tem te chamado. Pastor, eu estou em dúvida. Então que hoje Deus derrame desta graça e traga vida ao seu entendimento, porque você precisa militar como um bom soldado, aquilo que Deus te entregou diante dessa graça. O plano não é da salvação: aceitei Jesus, estou salvo. Não, o plano dessa salvação é até que Ele volte, anuncie, fale, pregue, além de palavras, com a sua atitude, seja um filho da graça. A fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Verso 5: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Olha, é necessário militar legitimamente. Em Deus não há dúvidas. Ei, em Deus não há dúvidas. Então é necessário militar legitimamente, sem dúvidas. E não é sobre Ele, é sobre nós que temos dúvidas, é sobre nós, sabe? É nós. Precisamos olhar para nós e militarmos essa verdade. Militar numa fé que não negocia princípios, em militar numa fé que, eu errei, então ressignifica a sua vida, por favor. Pastor, eu pequei, então se arrependa, viva a sua vida em Deus, construa um muro novamente. Essa graça, ela está nos dando a oportunidade de dia após dia. Essa graça, como Jeremias diz: se o sol nasceu novamente, a sua misericórdia se renovou mais uma vez. Verso 5: e se também milita e não é coroado se não militar legitimamente.
O lavrador que trabalhava deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera que digo: o Senhor te dê entendimento em tudo. Eu libero em nome de Jesus do céu que você tenha a mentalidade de Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou entre os mortos, segundo o meu evangelho. Olha, por isso sofro, trabalho até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu sofro, nós sofremos, portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ei, essa graça é tão poderosa que ela vai te colocar em tantos colapsos na sua vida, ela vai te colocar em prisões na sua vida, mas você vai ter que entender que é diante de todo esse caos que você precisa continuar anunciando essa graça, que você precisa continuar sendo testemunho dela, falando sobre ela, anunciando ela. A sua vida precisa continuar anunciando. Você pode estar em prisões, você pode estar em calabouços, você pode estar em ferrolhos, você pode estar em muito mal, mas a palavra dele não está presa, e ela fluirá na sua vida, ela fluirá na sua história, ela fluirá no seu ministério, ela fluirá nos seus negócios. Ela não está presa. Portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação. Verso 11, a palavra fiel é esta: que se morremos com ele também viveremos, se sofremos também com ele reinaremos, se o negarmos também ele nos negará, se formos infiéis ele permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. O segundo ponto, falamos então do primeiro, que é essa fé que nos justifica, essa fé que nos faz alcançar a graça. O segundo ponto é: esta graça produz em nós a vida e a vida de Deus. Romanos versos 5, 3 ao 5, não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Uau! Pastor, eu estou num colapso. Felipe, eu estou em dia de trevas, não estou entendendo nada, o mundo está tudo louco. Mas se a tribulação produz paciência, e se diante da tribulação produz paciência, a paciência é experiência, a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão. Você tem 1000 coisas para decidir no dia, mas se diante de todas elas você entender o propósito que é da graça sobre a sua vida, o último versículo é o que vai acontecer: porquanto o amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. Você não vai entrar em embaraço, você vai militar como um bom soldado, você vai continuar caminhando. Esta graça nos deu o que não merecíamos, Romanos 5:9, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvo da ira. Sua fraqueza hoje tem um porém, e se chama fraqueza da carne. Sua inconstância, minha inconstância, nossa inconstância tem um porquê, e se trata de um pecado. O pecado é errar o alvo, mas essa graça que nos foi revelada, ela fala da nossa fraqueza, mas nunca que nossa fraqueza irá nos dominar ao ponto de afastarmos da presença. Ei, a graça ela vai ser aperfeiçoada na sua fraqueza. Como assim, pastor? É como Paulo diz: somente a tua graça me basta. Se a sua fraqueza tem que se afastar de Deus, então tome cuidado. O seu coração pode estar sendo direcionado para um outro caminho que não é a vontade de Deus. Pastor, está doendo, mas vai doer, meu irmão. Pastor, está machucando, vai machucar. Mas se a sua fraqueza você colocar diante de Deus, essa fraqueza vai se tornar vida. Essa fraqueza vai se tornar revelação da eternidade de Deus para a sua vida. Ela vai te dar um significado. Daqui a pouquinho, um pouquinho de tempo, você verá a glória de Deus. Porque, as aflições do tempo presente não há de se comparar com uma glória que há de ser revelada. Então só um pouquinho. 2 Coríntios 12, 9 ao 10, ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então sim, a graça fala da minha fraqueza, a graça ela revela a minha fraqueza, mas a minha fraqueza ela tem que ser aperfeiçoada pelo poder de Deus, porque a graça não fala da minha força, porque a graça não direciona o que eu tenho, o que eu posso dar, mas ela fala da minha fraqueza.
E falando da minha fraqueza, ele fala assim: o meu poder é o poder dele, é a graça dele, vai te trazer força. É na sua fraqueza que o poder dele vem. É o reconhecimento que eu não tenho nada, eu não posso te dar nada e você não pode viver nada além dele. Se a única coisa que a graça me mostra é que eu sou fraco, desculpe o termo, eu sou inútil. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso, continua 10, por isso sinto prazer nas fraquezas. Mas aqui precisa mudar para você entender isso aqui. Deus está doendo, mas eu entrego no Senhor. Deus está ferindo, mas eu entrego ao Senhor. Deus, não estou entendendo, mas eu entrego ao Senhor. Aramando, caramas. Por isso sinto prazer nas fraquezas. É a graça. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Ei, se a graça ela fala de mim, ela fala de uma coisa: que eu sou fraco, que eu tenho fraquezas. 2 Coríntios 4, 6 ao 7, porque Deus que disse que das trevas resplandeceu a luz, e quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, que hoje o Espírito Santo revele a face de Cristo sobre a sua vida. Aquilo que você não estava vivendo, você começa a viver uma intimidade, uma graça diante de Deus tão poderosa, que Ele vai derramar sobre o teu coração o Espírito dEle, o teu Espírito que vai te direcionar no caminho das dores. Pastor, eu estou no vale da sombra da morte, Ele vai estar no vale da sombra da morte. Pastor, eu estou na depressão, Ele vai estar lá na depressão. Pastor, eu estou na ansiedade, Ele vai estar lá na ansiedade. Eu estou em caos, Deus vai restaurar o caos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. É isso que a graça me mostra para nós. Somos barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. E terceiro ponto, e assim vamos caminhar para o final. O que vai acontecer a partir de agora é a nossa decisão. Decidimos continuar abundantes no pecado, ou vivemos para esta graça por meio de Cristo superabundar em nossas vidas. Romanos 5:20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Viviane, Alice, Diego, Sara, Vini, Duda, a Sarinha eu falei, a Dani, acreditem, por favor. Acreditem. Acreditem. Mas é necessário arrependimento genuíno, busca pela transformação. Viver Cristo é negar, renunciar até que Ele venha. Essa graça vai nos exprimir, nos moer como uma uva, como uma azeitona. Essa graça vai virar nossa realidade de ponta cabeça. Mentira, a vergonha, a dor, o pecado não será mais permitido em nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, o plano da salvação foi porque Ele nos amou, foi porque Ele se interessou, Ele amou primeiro. Você não precisa descobrir teologicamente qual foi o plano. Você não precisa ter conhecimentos humanos, teológicos, mas o plano é: Ele amou primeiro, Ele foi fiel, Ele negou a si mesmo para nos amar. Acreditem, por favor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Acreditem.